Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Docéia. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu costumo aqui falar muito de livros, né? Falo de livros, de textos literários, às vezes analiso um poema, né? Fiz isso muito com poemas do Drummond, no quadro Drummondiano. Às vezes falo de contos, né? Algum conto específico do Machado de Assis, da Lígia Fagundes Telles, do Edgar Allan Poe. Mas hoje eu vou falar de um escritor. Eu vou falar de um autor, um importante escritor para a literatura ocidental, mas, sobretudo, para a literatura portuguesa, aliás, para as literaturas de língua portuguesa. O livro que eu tenho em mãos não é um livro dele, mas tem a cara dele na capa. Eu vou falar de Luís de Camões. Luís de Camões. Por que Luís de Camões está aparecendo aqui, nesse ano de 2024? Porque em 2024 nós temos 500 anos de Camões. Tá? Eu vou falar então um pouco sobre ele, depois eu vou ler alguns poemas e comentar. A ideia é, a partir deste episódio, pensar, refletir sobre os 500 anos deste escritor e da importância dele até para a nossa literatura, para a literatura brasileira, né? Em que medida ele ainda traz algum tipo de contribuição para a gente? Por que a gente ainda estuda Camões? Eu sou professora de literatura da educação básica, mas também do ensino superior. E eu posso dizer para vocês que tanto lá na primeira série do ensino médio, quanto nas disciplinas de literatura portuguesa num curso de letras, a figura do Camões está sempre no currículo, é uma figura importante. Luís de Camões, poeta português conhecido da estética do classicismo renascentista português, ou seja, do século XVI, anos de 1500, nasceu provavelmente em 1524 ou 1525. Então, se ele não fizer 500 anos esse ano, ele faz no ano que vem. Talvez em Lisboa, ou Alenquer, ou Coimbra, ou Santarém. Já deu para perceber então aí, né, muita incerteza quanto à biografia desse cara, né? A gente não sabe exatamente o ano em que ele nasceu, não se dá para ter uma certeza, não se dá para ter uma certeza, né, sobre a cidade de nascimento dele, para não ficar cometendo equívocos ou até difundindo fake news sobre o Camões. Eu vou ler, em alguns momentos eu vou ler trechos dessa obra aqui, que é uma obra que a gente estuda no curso de letras, chamada Literatura Portuguesa, produzida pelo professor Marçal de Moisés, que é um especialista em literatura portuguesa, porque aqui é uma fonte que é uma voz de autoridade, né, principalmente em relação a esses assuntos, né, esses temas que geram muita incerteza. Entroncado numa possível família aristocrática da Galiza, teria tido acesso à vida palaciana durante a juventude, da qual recebera estímulos para sua formação intelectual. Nesses anos, talvez acompanhasse algum curso escolar. Homero, Horácio, Virgílio, Ovídio, Petrarca, Boscan, Garcilaso constituem alguns dos seus autores preferidos. Talentoso e culto, naturalmente provocaria paixão em damas da corte, dentre as quais a infanta Dona Maria, filha de Dom Manuel e irmã de Dom João III, e sobretudo Dona Catarina de Ataíde. Por causa desses amores proibidos, é desterrado, porque afinal de contas, né, gente, ele não era da alta nobreza. Algum tempo para longe da corte, até que resolve exilar-se em Ceuta, no ano de 1549, como soldado raso. Perde um olho e regressa a Lisboa. Em 1552, na procissão de Corpus Christi, fere Gonçalo Borges, servidor do Paço. Preso, logo mais é liberto sob a condição de engajar-se no serviço militar ultramarino. Aí aqui já tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Nós estamos falando do poeta do século XVI, então o Renascimento já está em andamento na Europa, né? Nós já temos aí alguns novos lugares demarcados, né? De uma ascensão do antropocentrismo, do racionalismo e tudo mais, mas alguns elementos típicos da Idade Média, do trovadorismo, ainda permanecem, né? Aí coexistem com essas novidades impostas, estabelecidas pelo Renascimento cultural. E uma delas é essa prática de poeta e de cavaleiro ao mesmo tempo, né? Um quê de soldado, de serviço militar, mas também de poeta, que a gente vê ali no dos séculos XIV para trás, né? Principalmente quando a gente vai estudar
o trovadorismo, né? As novelas de cavalaria e as cantigas, né? A gente vê que nas cantigas de Amigo, por exemplo, o eu lírico era sempre uma moça, sempre escrito por homens, né? Mas era sempre uma moça que lamentava a ausência do seu amado, que era um poeta, que era o poeta, porque ele estava em batalha, ele era um cavaleiro. Então, olha esses resquícios aqui na própria figura do Camões, que a gente vê na biografia dele, também a gente vê na obra dele, né? Na poesia dele. Com efeito, em fins de 1553, chega às Índias. Em 1556, dá baixa e é nomeado provedor-mor dos bens de defuntos e ausentes, em Macau. Ali teria escrito parte de Os Lusíadas. Acusado de prevaricação, vai a Goa defender-se, mas naufraga na foz do rio Mekong, salva-se a nado levando os Lusíadas como que era a lenda, e perdendo a sua companheira Dinamene. Alguns até dizem, né, que ela era uma noiva dele, ela era asiática, e ela tinha esse nome, que é o nome de uma ninfa. Assim ele se referia a ela, né? Ele ficou meio que hesitante entre salvar os manuscritos ou salvar a noiva, e escolheu, optou por salvar o manuscrito, que é a obra mais famosa dele, né? Mas é uma lenda, gente, eu não sei se é verdade, tá? Mas fica aí essa especulação. Finalmente chega a Goa, é encarcerado e solto pouco depois. Está em 1563. 4 anos depois, em Moçambique, dá outra vez com os costados na cadeia por causa de dívidas. Posto em liberdade, arrasta uma vida miserável, até que Diogo do Couto o encontra e se empenha em recambiá-lo para a pátria, aonde chega a 23 de abril de 1569. Em 1572, publica Os Lusíadas e recebe como recompensa uma pensão anual de 15 mil réis, que porém não o tira da miséria em que vive até o fim. Morre pobre e abandonado a 10 de junho de 1580. Seus restos mortais, né, que não são assim mesmo de fato, confirmadamente restos mortais dele, né, porque houve terremoto, né, de onde ele estava enterrado, aí ficou misturado com os restos mortais de outras pessoas que estavam ali naquele mesmo lugar. Mas esses restos mortais simbólicos pertencentes a Camões estão no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém. Duas coisas que costumam dizer sobre Camões é que ele tinha um pavio curto, né, que ele era apelão, que ele era briguento, que ele ia pra cima, e que ele era namorador, que ele era boêmio, até mulherengo, gostava dos prazeres carnais e tudo mais. Apesar dessa biografia, eu quero tentar focar um pouco na obra dele, eu quero pensar nele em termos literários, porque como essa é a ocasião dos 500 anos dele, há muitos canais de história da literatura que têm falado do Camões, sobre a vida dele, sobre a biografia dele, né, episódios marcantes pelos quais ele passou. Eu quero tentar falar um pouco mais da literatura que o Camões deixou, desse legado literário que ele deixou. E ele é considerado um dos maiores expoentes da literatura em língua portuguesa, né, e não só lá para Portugal, gente, mas para os países que foram colonizados por Portugal, porque, afinal de contas, ele também é considerado o fundador da língua portuguesa. E se ele é o fundador da língua portuguesa e o colonizador, né, os colonizadores, quando chegam a esses continentes, colonizam nessa língua, no português, né, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, por aí vai, colonizam nessa língua, é a língua que foi estruturada, organizada e sistematizada pelo Camões. Então, existe um legado. E principal responsável pela formação da identidade nacional portuguesa, principalmente por causa da sua epopeia. Camões escreveu teatro, menos expressivo, ele se tornou mais notável na poesia lírica, nos seus poemas, e na sua epopeia, na sua poesia épica, que temos o clássico Os Lusíadas. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito em Os Lusíadas, então já fala para mim aqui nos comentários. Se você quer um vídeo específico sobre Os Lusíadas de Camões, deixa aí no comentário. Eu quero ver um episódio sobre Os Lusíadas, por favor, que eu farei. Camões fez da sua obra-prima, Os Lusíadas, um épico que narra as aventuras dos navegadores portugueses e, portanto, eles que fizeram a difusão da língua portuguesa pelos continentes. O poema de 1572 fala da descoberta da rota marítima para a Índia, feita pelo navegador português Vasco da Gama, que morreu em 1524. Os restos mortais dele também estão nesse mosteiro, do lado dos restos mortais de Camões. Registrando passagens da história lusitana, descritas com pitadas de heroísmo e glorificação, enquanto se dirige ao rei Dom Sebastião I. A dedicatória é feita ao Sebastião I, que morreu em 1578 numa batalha em Alcácer Quíber, muito jovem, 22 anos de idade, né, 26 anos de idade, morreu muito jovenzinho, gente.
Ele era um rei muito jovem e em torno dele até se criou, né, o mito do sebastianismo e tudo mais, que depois o Fernando Pessoa também explora lá no outro livro dele, no livro épico também, que dialoga um pouco com os Lusíadas, que é o Mensagem. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre Mensagem aqui no canal também. Vou deixar o link aqui na descrição e também no card para vocês. Sobre os Lusíadas, estruturalmente são 10 cantos, né, 1.102 estrofes, 8.816 versos, todos em oitavas decassílabas, né? Então são estrofes de 8 versos com 10 sílabas poéticas. Em relação ao conteúdo, trata da formação da identidade portuguesa, traz influência na língua portuguesa, na língua que nós lusófonos falamos, né? Nós falantes da língua portuguesa, nós somos lusófonos. A expansão da língua portuguesa dentro do projeto renascentista, mas também, e aí eu quero agora fazer uma provocação, porque eu gosto do Camões, eu gosto muito de ler os poemas do Camões, eu acho que ele ainda é muito atual. Para a época dele, ele estava inovando para nós, ele fala de coisas que são para nós até um clichê hoje em dia, que são clichês hoje em dia, mas ainda nos servem. Eu gosto de ler as obras do Camões, mas eu não posso deixar de considerar a importância da gente analisar com criticidade o projeto colonial que ele mapeia dentro da obra. Essa coisa do eurocentrismo, da exaltação do cristianismo em detrimento das culturas e religiões locais, dos nativos, a violência, o massacre, extermínio, genocídio, tudo o que foi resultado e consequência da colonização, eu não posso deixar de comentar. Eu tenho que comentar. E em Os Lusíadas a gente vê isso. Em Os Lusíadas a gente vê o enaltecimento do povo português, uma exaltação, é um povo muito heróico, né? O povo português é o herói, não é só uma pessoa. O povo português e toda a sua história durante as expansões marítimas marcam o seu heroísmo, o modo como eles chegam nos continentes, descobre. Tem muita coisa muito interessante, muito bonita mesmo, né? O Bartolomeu Dias dobrar o cabo da Boa Esperança, conseguir vencer os mares, as dificuldades em embarcações muito precárias para a tecnologia que a gente conhece hoje. Isso tudo é muito bonito, é realmente muito glorioso. Mas, por outro lado, o que eles fizeram ao chegar nos continentes, o que eles fizeram aos nativos, isso merece a nossa atenção sem esse olhar nacionalista, até porque não é a nossa nacionalidade, né? É a nacionalidade do português, mas sem esse olhar de exaltação, mas de crítica, de questionamento mesmo, de provocação, de dúvida, de ironia, né? Porque afinal de contas nós temos uma vantagem histórica sobre todo esse processo. A gente viveu mais tempo, a gente está aqui na frente. Isso é sobre os Lusíadas. Agora sobre a lírica. Camões praticou a medida velha e a medida nova. Essas duas expressões são usadas para se referir às estruturas muito comuns e recorrentes nesses dois tempos históricos, né? A Idade Média e o Renascimento e o pós-Renascimento. Lá na Idade Média, a medida velha vem da Idade Média, então. E qual é a medida velha? As redondilhas. Redondilha maior e redondilha menor. Redondilha maior são os poemas compostos com 7 sílabas poéticas e redondilhas menores são os poemas compostos por 5 sílabas poéticas. Os versos possuem 5 sílabas poéticas. Camões produziu. Mas também Camões produziu a medida nova, né? O tipo de poesia que era muito produzida a partir do Renascimento, a partir do humanismo e do renascimento cultural, como a elegia, a écloga, as odes e canções, mas principalmente os sonetos, né? Eu quero dar destaque ao Camões no soneto, o soneto petrarquiano, o soneto que foi concebido pelo Petrarca no final do século XIV. Aliás, no final do século, na verdade, no final do século XV. Os sonetos decassílabos, os sonetos de um tom muito racionalista, né, de procurar racionalizar os temas, trazendo concisão e brevidade para poder ser mais objetivo e tratar das questões com uma clareza, com uma luminosidade maior, que tudo estava dentro do projeto dessa cartilha renascentista da época. Só que em Camões nós temos algumas coisas que merecem a nossa atenção. Se você for pesquisar sobre o Camões, e você for fazer o levantamento de fontes, de várias fontes de pesquisa, você vai encontrar referência a ele como poeta clássico, renascentista, humanista, racionalista, mas também você vai ver atribuído a ele o adjetivo maneirista. E o que seria esse maneirismo? O maneirismo é um conceito muito complexo, é uma tendência estética, mas eu vou sintetizar, simplificar para vocês entenderem mais ou menos
o lugar do Camões dentro da história da literatura renascentista. O maneirista é essa figura que não obedece, que não segue 100% a cartilha da época. Então, se durante o Renascimento a poesia tinha que priorizar o racionalismo, a concisão, a brevidade, a clareza, a simetria, uma objetividade, o equilíbrio, o Camões fugiu essa regra em alguns momentos. Porque um elemento muito recorrente dentro da sua poética é a contradição. A contradição, a gente sabe que a contradição ela não é equilibrada, ela não é simétrica, ela não é perfeita, ela não é luminosa, né? Porque se há luz, há sombra. Se há certeza, há dúvida. Se há segurança, há medo. Se há dor, se há amor, há dor. A tristeza, há desamor. Se há alegria, há uma não alegria. Então, ele trata muito das contradições dentro da poesia dele, né? É como se ele até antecipasse o Shakespeare, de certo modo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, né? Coisas que não são explicáveis, perguntas que ficam no ar sem resposta. O que eu vou fazer da minha vida, né? Quem sou eu nesse mundo? Essas perguntas que virão ali a partir do século XVII, no Barroco, o Camões já antecipa. Então, de certo modo, o Camões inspira alguns barrocos, alguns poetas barrocos. Ele inspirou o Gregório de Matos. O Gregório de Matos procurou reescrever alguns sonetos camonianos. O Camões foi importante também para os poetas do romantismo, que foi uma estética super carregada de contradições também. E ele fez muito isso a partir de duas figuras de linguagem muito recorrentes na sua poesia, que são a antítese e o paradoxo. Né? A antítese é a contradição no uso das palavras, enquanto que o paradoxo é a contradição no campo das ideias. Eu vou ler alguns poemas daqui a pouco para mostrar para vocês como essas contradições vão se manifestando. Outro tema também muito interessante dentro da poética do Camões é o neoplatonismo amoroso, né? Essa idealização do amor. O amor não como mais uma construção física, pessoal, não o amor com A minúsculo, mas o amor com A maiúsculo, como uma entidade, como uma grande força que a gente tem que buscar, quase uma divindade, né? O Eros, ao qual a gente tem que perseguir para se realizar plenamente. O amor não como uma realização de corpos, não como um encontro necessariamente de corpos, ou o meu encontro com o meu amado, mas é um encontro que transcende, né? É um encontro amoroso da raça humana, com o verdadeiro amor, que é sublime e maior. É a conexão entre almas e ideias, né? Então o neoplatonismo amoroso leva muito a poesia do Camões para esse lugar. E o Marçal de Moisés, ele fala uma coisa muito interessante sobre o neoplatonismo aqui. Ele fala assim: adotando uma concepção racionalista e platônica da bem-amada, ama a mulher não por ela própria, mas por encontrar nela refletido o sentimento do amor em grau absoluto. Amor minúsculo do amor maiúsculo, e não do ser que o inspirou. Amor, portanto, mais pensado que sentido, ou ao menos submetido ao crivo da razão. E eu acho que um texto que pode ilustrar muito bem isso é um soneto dele bem famoso, que não tem título, mas o primeiro verso diz: transforma-se o amador na coisa amada. Aqui nesse soneto a gente vê essa ideia de contradição, de neoplatonismo amoroso, de racionalizar o amor, de elevar o amor para o plano das ideias. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Então aqui, nesse poema, a gente vê interessante a manifestação dessa perspectiva racional do amor, do neoplatonismo amoroso. E aí, pensando na coisa das antíteses, dos paradoxos, da contradição, a gente vê, por exemplo, a contradição amorosa no poema mais famoso dele, que inclusive depois parte dele foi musicado pelo Renato Russo, pela Legião Urbana, que é: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha sem perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha que interessante, ele começa o poema definindo o amor,
de uma maneira muito racionalista, né? E racionalizando inclusive a contradição, mas termina o poema com a pergunta, com outra pergunta, ou seja, o problema não está 100% resolvido, a coisa fica pendente, que é uma postura maneirista, é uma postura que a gente pode entender como maneirista, porque não tem essa exatidão tão apregoada pela cartilha do classicismo renascentista. E sobre esse maneirismo camoniano, olha o que o Massu de Moisés fala. De certa forma, Camões seria um clássico, mesmo sem que existisse o classicismo. Por isso aderiu vivamente à nova moda e superou-a em mais de um aspecto, com isso tornando-se um poeta de permanente valia e precursor da poesia barroca. Visto ela conter meios de alcançar resposta às suas inquietantes interrogações de homem culto e ultrassensível, vivendo uma quadra de profunda crise na história da cultura ocidental. Nasce daí uma poesia que espelha a confissão de uma tormentosa vida interior, repassada de paradoxos e incertezas, a reflexão em torno dos magnos problemas que lhe assolavam o espírito, não só provocados por suas vivências pessoais, mas também pela tomada de consciência de um desconcerto universal em que todos os seres humanos estivessem imersos. Convocando saber, experiência, imaginação, memória, razão, sensibilidade e tudo mais que lhe confere a romântica aura de gênio e de maldito pela vida desgraçada que levou e o quanto sofreu na carne o drama da condição humana, Camões entra a sondar o sombrio mundo do eu, da mulher, da pátria, da vida e de Deus. É uma ascensão ou descensão. O poeta penetra num labirinto descortinado pela sondagem do próprio eu, marcada por estágios de angústia crescente, à medida que progride a viagem interior. E aí eu entro no último tema, considerado muito importante dentro da obra do Camões, que é o tema do desconcerto do mundo. O mundo e suas instabilidades inexplicáveis, o mundo e suas grandes mudanças, e o mundo e suas injustiças, porque muitas coisas acontecem sem que a gente possa prever. E se a gente for observar e tentar entender certos padrões de situações e de comportamentos em nosso mundo, a gente percebe que tem hora que foge à lógica. O que fica muito evidente nessa redondilha que eu vou ler agora, que diz o seguinte: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Qual de nós que nunca se sentiu, que nunca teve na vida um momento em que a gente se sentiu injustiçado? Nossa, será que eu tenho azar? Será que é só comigo que as coisas dão errado? Ou eu fiz tudo tão certinho e deu ruim? Por quê? Não é justo coisas boas acontecerem a pessoas ruins e coisas ruins acontecerem a pessoas boas. Isso é o desconcerto do mundo, gente. E para finalizar, eu li para vocês na breve biografia dele que ele faleceu no dia 10 de junho de 1580. Essa é a data da morte dele. Nós temos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que oficialmente é determinado pela Unesco, é no dia 5 de maio. Só que em Portugal, essa celebração ocorre justamente no dia 10 de junho. É até um feriado nacional lá, por ser a data de morte do Camões. Nesse dia é celebrado o Dia da Língua Portuguesa, o Dia de Camões e o Dia de Portugal. Camões é, de fato, um poeta muito importante para os portugueses, não tem como negar. Ele carrega ali um pouco dessa exaltação da nacionalidade portuguesa, do sentimento de pertencimento a uma pátria, um certo nacionalismo, em certa medida até um ufanismo. Mas ele também é importante para nós, brasileiros, uma vez que a língua que nós falamos é a língua de Camões. O Caetano Veloso tem uma música linda, na qual ele homenageia o Camões, que ele fala que a língua dele roça a língua de Camões. A nossa também, porque nós falamos a língua de Camões. Eu vou deixar, inclusive, um link para essa música do Caetano Veloso para vocês e a letra aqui na descrição, junto com os poemas que vocalizei, para que vocês tenham a oportunidade, quem não conhece, de ter esse material em mãos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre Luís de Camões em seus 500 anos de existência, mesmo que não mais corpórea, material entre nós. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio.